Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da tarde de gestão de patrimônio. Hoje é quarta-feira, dia 9/11. Bora lá, falar um pouco aqui do mercado, mas antes um disclaimerzinho. Bom, como é de praxe, né, ancorando aqui no Boletim Focus, o mercado já começa a revisar o PCA para cima, né, embora os últimos dados que saíram dados de inflação e vieram um pouco abaixo do vieram, não, perdão, vieram negativos, mas não tão negativo quanto se esperava. Se esperava uma queda, mas veio uma queda, mas esperava uma queda mais agressiva. O fato é que não já esperava essa queda. Então, eu não acredito que isso aqui deva mudar na semana que vem. Vamos acompanhar se tem alguma notícia que tira uma pressão de preço futuro, por exemplo, como petróleo, minério, né? Por hora, a revisão é para cima desse indicador, até a gente achar aí um patamar de estabilidade. Por hora, por enquanto, uma revisão para cima. É o PIB estável. Eu acredito que essa revisão deve continuar, né? Parou-se, mas eu acredito que a gente deve continuar revendo o PIB para cima. Tem muito analista esperando um PIB acima de 3%. Eu também acredito que a gente vai estar próximo disso, então eu acredito que deva continuar o câmbio, né, pela 15ª semana estável em 5,20 e Selic pela 20ª semana estável. Tá? Bom, na narrativa do mês, nada mudou, só os dados americanos aqui, brasileiros. A gente tem aqui, aumentou, né? Ontem, dia 8, divulgou mais de 300 empresas, então aumentou, explodiu a amostra aqui. A gente vê, né, coisas não muito boas em relação à expectativa, né? Era 70/30, agora aqui está praticamente 40/60. Tá? Então, houve uma piora nessa apuração aqui. Tá? Aqui no Brasil, um pouco pior do que, né, são 60 empresas divulgadas aqui pela minha amostra, e a gente tem aqui 48/51. Né? E, por fim, quem entra no páreo, que pode mudar bastante coisa em termos de geopolítica, principalmente na relação da Ucrânia com a Rússia. Nesse primeiro momento, a gente tem as eleições aqui para Senado e para a Câmara dos Estados Unidos. Então, de certa maneira, a gente tem isso aqui acontecendo. A apuração vai até... Esperava-se uma onda vermelha, mas nitidamente a gente vê que está bem equilibrado aqui. Então, pode ser que haja um ajuste nessas expectativas aqui com relação às eleições americanas. Bom, com relação ao mercado de ontem, né, ficou a gente olhar aqui os ativos de estoque de petróleo, veio acima do esperado, ou seja, uma sinalização não tão, perdão, uma sinalização relativamente boa nesse momento para a questão de inflação, mas não para a economia, embora eles estão num nível de emprego muito elevado. Né? Então, você vê um estoque muito elevado, significa que a indústria não está usando, que a economia não está usando tudo que precisa, então vai aumentando o estoque. Dado a pressão de inflação, isso até é uma coisa boa. Né? A gente olha aqui, por exemplo, o IPC anual e mensal, né, na China, veio ligeiramente abaixo do que era esperado, notícia boa para inflação. Né? E ao produtor, a gente vê uma notícia relativamente, uma informação relativamente positiva também. Tá? E aqui no dia de hoje, nada muito relevante até o momento, amanhã a gente comenta. Falando sobre o índice, olha só, hein? A gente já vê o Dow Jones superando aqui o topo anterior, mas é o único. Lembrando, o mercado aqui já projetando uma abertura negativa. A semana, vamos fechar o meio da semana no dia de hoje, então tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas eu volto a dizer, nada sobe em linha reta, assim como nada cai em linha reta. E para a gente pensar numa mudança de tendência, a gente precisa ver topos e fundos crescentes, e não é o que eu vejo nesse momento. Então, portanto, por hora, eu ainda espero a gente ter, a gente ter, é, a gente ter uma estabilidate aqui nos preços, ou até uma retração, enfim. VIX aumentou um pouco ontem em relação à criptomoeda, a gente vai ver. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Bom, Europa, né, estoque Europa, enfim. A gente vai ver aqui
a reação por hora segue positivo, mas derivando, né? Derivando aqui, né? Próximo ao topo, próximo a essa região, na Europa que eu não vejo muita coisa acontecendo lá, a inflação segue alta, a taxa de juros, então assim, eu não estou muito otimista. Isso aqui ou deve estar acontecendo alguma coisa que eu não vejo. Coisa positiva por hora que está indo contra a minha expectativa nesse momento é o petróleo. E graças a Deus vejo isso, né? Eu esperava que o petróleo tenha uma reação um pouco mais positiva indo para casa dos $100, mas a gente vê que não está resistente a passar esse topo anterior aqui e buscar o patamar de $100. Enfim, enquanto não fizer um novo fundo ou não sair dessa congestão, ainda fico com essa expectativa de que a gente vai visitar os $100. Bom, os bonds americanos fecharam um pouco ontem, a taxa, então coisa positiva. O mercado, o ouro também dando um salto interessante, vamos ver se passa dessa congestão. O fato é que achou parece uma região de suporte. China, minério de ferro teve mais uma alta, né, uma alta importante. Vamos ver se termina novamente dentro dessa congestão aqui na semana. Então a gente tem aqui as bolsas chinesas no campo negativos, né, orientais aqui majoritariamente no campo negativo, só a Coreia do Sul aqui no campo positivo, índices europeus no campo majoritariamente no campo negativo, Dow Jones e os principais índices negativos. Vamos dar uma olhada aqui no VIX, a gente já falou, né? Subiu um pouquinho, CDS brasileiro de 5 anos, ótimo, caindo um pouco, né? De 66 para 56. Aqui a gente vê aqui Bitcoin perdendo literalmente os 20 e uma queda muito forte, perdeu até os 18 mil dólares, e Ethereum, né? Também aí perdeu os 1.300, mas enfim, não 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 perdendo os $1.000, né? E eu indico essa matéria aqui do Brasil Journal para entender o que aconteceu aí com o Bitcoin, né? E com o mundo das criptos, né? E acho que vale a pena aqui no Brasil Journal, tá? Esse aqui é o título. E é importante ler essa matéria para entender um pouco o que está acontecendo. Bom, e aqui no Brasil, né? A gente vê outubro, novembro respirando um pouquinho, né? Depois de uma queda forte, a gente teve uma alta ligeiramente, trazendo aí o mês um pouquinho para o campo positivo, mas nada muito otimista. Com relação ao contrato futuro de índice, a gente tem os estrangeiros com estoque bem positivo e aumentaram essa posição ontem, os nacionais com estoque bem negativo e aumentaram essa posição ontem com relação ao câmbio. Os estrangeiros têm um estoque bem positivo, negativo ontem, e aumentaram essa posição, os nacionais de estoque negativo e diminuíram um pouco essa posição. Né? A gente vê aqui, ó, respeitando isso daqui, vamos ver se a gente segue com essa dinâmica, é a minha expectativa. Aqui também o dólar, a gente comentou nessa região aqui que podia ser inversão de polaridade, e de fato, né, tentou escapar, mas logo fechou abaixo dessa região, e eu ainda tenho um sentimento negativo para o dólar, acho que a gente pode visitar a casa do 5. Ontem, Petro e Vale subiram 0,48, os demais ativos 0,20, o IBX100 0,70. A variação dentro da normalidade, a volatilidade subindo aqui um pouco, né, os contratos DI abrindo, então o que justifica a maior parte da queda dos ativos, né, numa alta muito forte. O que eu acrescentei, né, uma média de volatilidade para esses últimos dias e a volatilidade do último dia. Né? Então a gente vê só o ouro que aumentou a volatilidade aqui forte, está próximo às médias, e o IMAB11 também, uma volatilidade bem próxima às médias, né? Aumentando a volatilidade nesses mercados. As maiores altas, as maiores baixas, semana, mês e ano, deixo aqui para vocês olharem. A gente olha aqui também em termos de volatilidade, performance, variação do preço, nada que me chame muito a atenção nesse momento. Né? Então, fixa 11 também me chama um pouquinho a atenção, mas nada mais. O que me chama é esse gráfico do BTC, um gráfico de antecedente, tem sido antecedente, tem ajustado aí para quedas, e a gente vê o mercado aí tomando mais, né? Aumentando sua aposta.
que é possível também, você vende ativos ruins, aumenta e infla isso aqui, acaba tomando ativos melhores, né? O diferencial fica, mas o fato é que a pressão continua, né? 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos de alta no BTC, né? Uma alta, um rally forte, beirando as máximas. Os mais alugados ontem, os mais devolvidos, tá? E aqui o estoque, tá? Fica de olho aí. Por fim, a curva DI, nada mudou, curva de inflação implícita também nada mudou, né? Nada que me chama muita atenção em relação, né? Aqui a curva longa aumentando um pouquinho no longo prazo, mas claro que impacta principalmente o valuation, mas eu entendo que estruturalmente nada mudou por hora. É claro, com as notícias que a gente tem tido de um aumento de gastos, eu imaginava que isso aqui ia aumentar um pouco mais, mas por hora não. Então, basicamente é isso. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Desejo para vocês um bom dia e, se Deus quiser, até amanhã. Qualquer sugestão e comentário, por favor, deixar no vídeo ou mandar para esse canal de contato. Obrigado e até amanhã.